Oi, oi, tudo bem com vocês? Aqui é a autora Priscila Gomes e eu vou fazer alguns vídeos, como eu falei para vocês no Dia das Mulheres. Eu quero fazer um especial sequências sobre o livro que eu estou escrevendo e o livro que vai ser publicado em breve. Então, quero atrair vocês e te dar vários motivos e o porquê que é interessante comprar os meus obras. Brincadeiras à parte, é só avisar o seguinte: eu quero trazer para vocês elementos que atraiam vocês a conhecerem as minhas histórias. O mais importante de tudo é entender que, prazer, eu sou a Priscila, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: as minhas obras são obras de terror, são livros de suspense e fantasia. E pode parecer algo simples, mas no mercado editorial atualmente são gêneros que muitas das vezes não são tão valorizados e acabam sendo considerados como alguns tabus, né? Então, quero trazer para vocês elementos interessantes que possam fazer com que vocês gostem. Primeiro de tudo, o livro que eu estou escrevendo, que na verdade eu já escrevi, como eu falei no vídeo anterior, mas eu vou lembrar rapidinho vocês. O livro que eu escrevi, já vou dar um spoiler para vocês, é chamado A Cobaia Entre Mentes. Esse livro que eu escrevi, eu terminei ele muito antes da pandemia, tá? Então, o fato dele ser cobaia foi desde a primeira vez que eu decidi escrever essa história, eu tive a ideia do título antes da história. É um pouco contramão sobre normalmente como a gente escreve um livro, mas eu acabei tendo a ideia primeiro do título, e do título eu acabei desenvolvendo essa história. Depois que eu terminei o livro, veio a pandemia, o boom de toda aquela situação. Eu acabei precisando mudar de estado, mudei de casa, fiz várias mudanças e eu acabei não tendo motivação e vontade de conseguir terminar a revisão. Atualmente eu estou terminando a revisão, estou desenvolvendo a história, o livro está ficando cada vez mais lapidado e ainda esse ano quero trazer para vocês essa nova história de uma fantasia que eu estou trazendo. Primeira coisa, por que que é tão gostoso você conhecer o terror? A gente acha, às vezes, que o terror vai ser sempre uma história sobre assombração ou zumbi, monstros, e às vezes o terror está aí nas pequenas coisas. E eu escrevo as minhas obras de acordo com o que eu gosto de consumir, o que eu gosto de ler. Então eu acho que mais ou menos é por esse caminho que a gente escreve. Então o escritor basicamente escreve o que gosta de consumir. Pelo menos eu acho que deveria ser assim, né? E não ir pelo que a maioria quer comprar ou quer consumir. Se você não gosta do que você está produzindo, já não vai ser muito interessante. O terror é algo muito legal, porque sempre quando eu trago as minhas obras, primeiro, os meus personagens são criados, pré-determinados, mas depois do desenvolvimento do perfil psicológico de cada personagem da minha história e de acordo com todo o esqueleto do enredo que vai ser desenvolvido, a obra caminha sozinha. Então, depois de um tempo, eu não consigo ter controle e manipular os meus personagens de acordo com o que eles vão seguir, porque eu preciso lidar com a coerência do que a história está querendo levar. Então, eu tenho que ser coerente com que aquele personagem agiria de acordo com o que eu pré-determinei e, claro, de acordo com a evolução do personagem, que existe também a questão da ascensão do herói, né? Então você tem sempre um amadurecimento, uma evolução, mas sempre ligado com o perfil pré-determinado. Então tenha muito cuidado quando você estiver desenvolvendo um livro e acabar não sendo coerente com a sua própria ideologia do que você está desenvolvendo ali no livro, certo? Livros de terror, as minhas histórias, eu sempre quero trazer coisas que tragam alguma mensagem, mas não como uma mensagem de coach ou de superação, não é nada disso, mas eu acho que são elementos a serem alertados. A minha primeira obra, que é A Janela, fala sobre um serial killer que ele tem como padrão o assassinato de mulheres, e existe algo que, mesmo parecendo clichê e não é, eu trouxe elementos que foram muito levados pela questão mais realista do que isso ia acontecendo. Então, eu fiz um estudo de caso, como por exemplo que eu estou dando para vocês do meu primeiro livro, sobre quais são os perfis psicológicos de mentes que têm padrões parecidos com esse. E muitas das vezes é interessante porque a minha primeira obra eu quis trazer elementos que pudessem fazer com que você confundisse a sua cabeça e tivesse que descobrir quem era o assassino.
E, na verdade, o mais legal é que você fica nessa dúvida quem é que é o personagem que realmente realiza todos esses elementos e muitas das vezes é a pessoa mais próxima de você e que não consegue trazer evidências dessa maldade. Então, o meu primeiro livro foi sobre basicamente um relacionamento que existia dentro dessa história, junto a um relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, relacionamento de amizade, relacionamento de família. Então, o primeiro livro é interessante porque é uma visão de primeira pessoa de uma mulher, que é chamada Tamara. Meu segundo livro, que é O Retorno com o Passado, que é a continuação do primeiro, é uma visão já colocada em terceira pessoa. E essa terceira pessoa é pela visão do assassino. Não que justifique, não que tenha sentido, não que a gente vai ter pena ou muito menos o perdão ou compreender que aquilo justifique. Não foi essa a intenção e nunca será, e vocês vão compreender. A visão do segundo livro é a visão de você conseguir entender qual era a perspectiva dos assassinatos em terceira pessoa, ou, no caso, em primeira pessoa, pelo assassino em questão, entendendo toda a linha de desenvolvimento do passado dele, do desenvolvimento até o presente. Então, eu quis trazer a primeira obra que na verdade não foi muito intencional, mas acabou ficando assim, porque como eu falo para vocês, os personagens acabam caminhando sozinhos e eles se direcionam não mais determinado por mim. O que eu crio numa história é só o esqueleto. Então, desenvolver as histórias é basicamente deixarem os personagens andarem sozinhos e fluírem de acordo com o que eu já sei que eles reagiriam, como qualquer pessoa no mundo, né? Então, o segundo livro já tem uma visão em primeira pessoa do assassino. Qual era a visão dele, quais eram as suas motivações, não que sejam motivações válidas, tá? Então, primeiro livro, A Janela, segundo livro, Retorno com o Passado. Demônio já vai com uma outra abordagem muito mais para o lado da fantasia e que eu tenho um desenvolvimento desse livro de uma maneira muito mais madura e que depois eu vou trazer um vídeo só sobre ele, que eu acho que vai ser mais interessante a gente destrinchar as camadas dessa cebola que o livro traz, que eu acho que vale muito vocês conferirem. Agora, a capa dá uma assustada, mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Esse próximo livro já é uma obra que também tem o envolvimento do terror, que é o terror psicológico junto a um terror da fantasia e até que ponto a sua mente realmente vai desenvolver essa fantasia e até que ponto isso é real ou não. Então, Entre Mentes foi baseado basicamente numa história que eu vi há muito tempo, não quero falar qual é, porque que acontece? Acaba dando um spoiler. E um dos elementos mais interessantes desse livro que eu escrevi e que eu estou revisando agora, A Cobaia, que é o livro que eu vou liberar em breve, é o suspense para que vocês tenham um plot twist muito legal e que vocês, junto à leitura, consigam entender qual é toda a pegada do desenvolvimento. Então, a cobaia basicamente tem toda a relação com o próprio título, você ser utilizado por um bem maior ou algo que está como forte relação. Uma coisa que eu acho legal trazer para que vocês entendam essa próxima obra, é que nós não somos especiais, e sim aleatórios, e, de certa maneira, a gente faz parte de um coletivo e de um ecossistema que faz com que tudo funcione e coexista de uma maneira harmônica. Porém, de uma maneira aleatória, como a nossa própria humanidade, se a gente for parar para pensar, a gente só está aqui porque nós conseguimos sobreviver a um ambiente que favoreceu a toda a nossa fisiologia sobreviver. Então, basicamente, só estamos aqui porque o nosso planeta permitiu a nossa existência de acordo com a questão de oxigênio e tudo. Nessa obra, eu quero trazer para vocês que nessa aleatoriedade pode acontecer de algo existir como uma semente que fez com que aquilo se tornasse especial, mas não que aquilo fosse especial, mas que numa mistura de testes e para encontrar quem era, vamos colocar assim, o escolhido, esse escolhido acaba sendo descoberto e todo o estudo acaba sendo colocado por trás. Basicamente,
A história da cobaia vem com essa relação de que você pode se tornar especial, não que você seja, mas o fato de você ser especial é o fato de que você pode ser que seja o único que tenha essa condição, como no caso do livro que eu coloco para vocês. Então, eu acho que já, né, já estamos aqui conversando, não vai ter edição, é freestyler. Quero trazer sempre elementos para vocês sobre as obras, voltar com os conteúdos de literatura. Eu, além do canal da autora Priscila Gomes, como vocês já estão um tempo aqui e eu vou trazer e alimentar mais conteúdos para o canal. Eu também tenho o canal Kinemando. Para quem me conhece só aqui na literatura, eu tenho o canal Kinemando, que é um canal que eu faço reacts atualmente para poder de entretenimento. Antigamente eu fazia conteúdo de críticas de filmes, séries e animes e agora eu tô mais pro lado do entretenimento também no canal Kinemando. Todos que vocês gostem, comentem à vontade. Se vocês querem mais conteúdos assim, coloquem aqui nos comentários para eu poder trazer mais elementos de curiosidade que vocês querem saber, não só do livro que eu vou lançar, mas dos livros que eu já lancei. E vou colocar os links para vocês poderem conferir. Os meus livros são publicados pela Amazon KDP. Ou seja, para quem não conhece, são livros digitais, não livros físicos. Então, vocês vão comprar um arquivo para poder ler no Kindle, no celular, no computador, e o preço é muito mais acessível do que se você comprasse um livro físico, de acordo com todo o custo. Então, o mais importante para quem gosta de ler é a leitura. Então, o fato de não ter o papel é indiferente, o legal é a história. Então, torço que vocês entrem nesse mundo da literatura digital. Quero trazer mais vídeos também falando novamente sobre toda essa questão do Kindle, que desde que eu parei com os vídeos no canal daqui da autora, muita coisa se modificou, gente. Desde a pandemia, o mundo se revolucionou de uma maneira muito grande. Então, até a questão de como você lê mudou. E o que eu acreditava está começando realmente a se concretizar, de que vão existir sempre leitores, mas as coisas se modificam e se adaptam de acordo com a necessidade. Então, os livros são caros porque são justos à qualidade da impressão, justos pelos preços de trabalho de desenvolvimento da obra. Mas quando você traz isso e acredita na história em si, né, você entende que você pode ler muito mais, trazer oportunidades para muito mais escritores, porque vocês vão estar consumindo a história por um preço bem menor, né, de acordo com todo o custo por trás. Acredite na literatura digital, que eu ainda acho e vejo que essa evolução já está acontecendo, que é a evolução da nova forma de você ler um livro. Galera, muito obrigada a cada um de vocês, torço que vocês tenham gostado dos conteúdos, e se vocês querem mais vídeos assim, e que eu traga mais vídeos para o canal da autora, coloque aí nos comentários que eu trago sim. Um beijo, se inscrevam, ativem o sininho, comentem à vontade, e é isso, um beijo e até daqui a pouco, galera.